E Ale, como treinador mental, eu gostaria de saber uma coisa assim, ó. Talvez 3 características, você pode falar sua, ou as características que você julga necessário um beach tenista ter. Eu não quero falar para sugestionar, eu quero saber de vocês, quais são as mais importantes na sua opinião. Fala beach tenista campeão, tudo bem? Eu tô aqui no complexo da quadra com o número 1 do mundo, Alessandro Calbucci. E Ale, primeiro eu queria parabenizar você pelo evento que você fez lá, você com a sua esposa Aline, lá no Follow the Beach. Fala um pouquinho sobre o sucesso desse evento, como é que foi, para quem não conhece, fala das outras etapas que vão ter, inclusive aqui no Na Quadra. Pode ir, Ale. Muito obrigado, na real eu sou simples embaixador do evento. A Aline, a minha mulher que organizou, eu conheci ela, aliás, organizando os eventos anos atrás em Torres, depois chamei ela para organizar o Foro do Beach em Copacabana e vi justamente que era outro patamar de organização. O Foro em Copacabana foi o título de água, o primeiro, o segundo foi até agora o maior torneio do mundo. Muitas pessoas estão pedindo follow porque é como se fosse uma marca de garantia de qualidade. E tem uma característica muito simples, é um evento feito por atleta, para os atletas e que busca sempre do máximo comum denominatore, não o mínimo comum denominatore. A gente brinca dizendo é mais do que um torneio, é um evento para promover o esporte, o beach tennis, atrair novos praticantes. Em Berlândia foi um sucesso extraordinário, a gente conseguiu fazer um evento divisor de águas e estamos muito felizes. Depois também na quadra consegui desempenhar bastante bem, cheguei na final, foi um jogo disputado. Mas agora, como todas as coisas, é olhar para o futuro. Estamos aqui no CT Lucas Souza aqui em Valinhos, que vai ser a maior arena do mundo de beach tennis e queremos fazer o maior evento do mundo de beach tennis. Então, Polo São Paulo, objetivo 2.500 atletas, então todo mundo tem que participar, vai ser algo de inacreditável. Não vou desvelar segredos, mas vai ser final de dezembro. Participe porque a gente vai escrever uma página da história do beach tennis. Legal, muito bacana. Obrigado por compartilhar essas informações para o pessoal que está assistindo a gente. E Ale, como treinador mental, eu gostaria de saber uma coisa assim, ó. Talvez 3 características, você pode falar sua, ou as características que você julga necessário um beach tenista ter. Eu não quero falar para sugestionar, eu quero saber de vocês, quais são as mais importantes na sua opinião. É difícil bater eu acho que a coisa mais importante, primariamente, é a consciência dos próprios limites. Aí a gente tem que se olhar com humildade, mas também com confiança e trabalhar sempre eles para sair cada dia um pouquinho mais da nossa zona de conforto. Depois, o grande segredo é a consistência, é começar uma coisa e chegar até o final e não desistir no meio do caminho. E não tem resultados, acho, na vida, mas com certeza no esporte, sem sacrifícios, ou seja, não fazer o que a gente quer e tentar de gostar de fazer o que a gente não quer fazer. E isso todos os dias, é por isso que o esporte de alto rendimento gasta muito, mas no final das contas dá também muitas satisfações. Legal, e a última pergunta para liberar você, Calbucci, é o seguinte: muitas pessoas vêm me procurar e falam assim, ó, um exemplo, vou pegar número qualquer, sei lá, o cara é 30 do mundo, vem fazer uma sessão comigo e fala assim, nossa, eu vou jogar com o número 10 do mundo. Que dica que você me dá, eles pedem pra mim, né? Que dica que você me dá pra entrar, pra jogar com ele? Então é o quê? Pra pessoas que forem jogar no nível abaixo com um parceiro nível acima, qual dica que você daria pra essas pessoas conseguirem entrar tranquilo, jogar solto e colocar em prática tudo aquilo que eles colocam no treino na hora do jogo? Antes quero ouvir qual é a dica que você dá para eles, depois você me conta. Mas eu acho muito simples, é importante tudo que a gente faz, a maioria das vezes foca no resultado. Eu acho que o resultado não é a coisa mais importante, mas o desempenho. Então pense em fazer melhor, em tentar evoluir e se dotar de um resultado vai acontecer. O resultado é uma consequência, então desligue do resultado e pense na sua performance, no que aprendeu durante a semana, no que você treinou e aí você vai sair satisfeito. Às vezes tem derrotas que valem muito mais do que vitórias, então pense nessa forma. Eu sempre pensei assim, eu sempre brinquei dizendo, me sinto mais um músico do que um atleta. Eu treino para melhorar Alessandro Calbucci do dia anterior e ser melhor, não penso
deu sempre certo e isso eu gostaria de compartilhar com vocês. Legal, Ale, mais uma vez, obrigado, vou liberar você. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas do número 1 do mundo e sigam aí que daqui a pouco vai ter mais entrevistas para vocês, valeu? Um forte abraço para você, seja forte mentalmente e sempre acredite nas suas habilidades. Valeu, um abraço e até a próxima. Ale, muito obrigado mais uma vez, viu?